conhecido da Bíblia, essa história que você certamente conhece. Eu quero compartilhá-la com você. Quem tiver a Bíblia puder abrir aí com a gente, nós não vamos ler todos os versos desse capítulo, mas é Juízes capítulo 7. E nós vamos ler alguns versículos, eu quero tirar algumas lições aqui para aplicar para a nossa vida e também para a vida da missão de Deus, a vida em igreja. Até porque o nosso chamado ele é para muito mais do que a prosperidade temporária, passageira aqui nesse mundo. Deus nos chama para muito mais do que a cura, o emprego, o estudo, a carreira, a família. Isso tudo faz parte da nossa existência, mas Deus nos chama para cuidar dos negócios do céu. E a missão que pertence a Deus e que ele colocou sobre a igreja de pregar o evangelho em todos os campos. E Juízes capítulo 7 tem uma ilustração muito boa sobre isso, eu gosto demais dessa história. Eu me inspiro na história dos heróis da fé, da Bíblia, e Gideão é um deles, né? Você conhece Gideão, há alguns anos que Israel estava sendo atacado pelos midianitas. Os midianitas não estavam apenas em um projeto de escravidão, eles não queriam escravos, não. Eles estavam, na verdade, extinguindo, a nação judaica, tá? Dos hebreus, vamos dizer assim. De que maneira? A Bíblia diz que os judeus plantavam e quando chegava a época da colheita, os midianitas chegavam, roubavam toda a colheita e aquilo que não conseguiam roubar, eles queimavam. O projeto deles era de limpeza étnica, era uma perseguição mesmo, religiosa, era para extinção de toda uma nação, uma cultura e uma religião. Não é de hoje que o povo de Deus é perseguido, não é de hoje que. E Cristo já havia dito também para os discípulos: o mundo vos odeia por minha causa. Cada vez que você for viver o projeto de Deus, você vai entrar em rota de colisão com o mundo. Nós estamos em guerra e não se esqueça disso. Então, durante vários anos, Gideão deu um jeito de permanecer vivo, porque nessa guerra, aqueles que não morreram fugiram, poucos ficaram, e dos que ficaram, havia situação de muito opróbrio e de muita desgraça. Gideão conseguiu sobreviver. E ele não apenas sobreviveu nesse período muito difícil, mas ele manteve a sua família e a sua vila vivos e bem cuidados. Então você vê que Gideão era um indivíduo empreendedor, tinha iniciativa, era um indivíduo resiliente, trabalhava, era inteligente. No meio do caos, no meio da crise, ele encontrou meios de sobreviver. Então ele dava um jeito de plantar, dava um jeito de colher, embora ele estivesse fechado, escondido em uma caverna, e por ironia do destino, essa caverna ainda carregava o cheiro de uma época de prosperidade no passado, onde se fazia vinho ali dentro e não se malhava trigo. O trigo se malha em outras condições. Gideão estava fazendo, na verdade, o trabalho de um animal. O trigo, a semente era colocada no chão, sobre ela uma pedra grande, na ponta da pedra um grande pedaço de pau, que geralmente bois ou jumentos ficavam dando volta o dia inteiro, empurrando aquele pedaço de pau para que o, o moinho pudesse triturar o grão do trigo. Esse aqui era um trabalho de animal, mas Gideão fez trabalho de animal, ele não se importou em ser rico, em ser grande naquilo que era pequeno, em ser fiel no metro quadrado onde Deus o havia colocado. Eu estou mencionando aqui algumas características porque elas sugerem para a gente alguns dos motivos de Deus talvez ter escolhido Gideão. Deus nunca chamou pessoas que estavam paradas, inertes, ociosas. Deus não tem como contar com pessoas preguiçosas para a sua missão, com pessoas que estão tão voltadas para os seus interesses pessoais que não têm condição de olhar para fora de si. Gideão não era assim. Gideão era um indivíduo ocupado, era um indivíduo responsável. Ele não se enxergava desse jeito. Quando o anjo apareceu para ele e disse: Ó, você é um homem valente, Gideão, segue nessa tua força. O Senhor é contigo, homem valente. Ele lembra que ele é o menor da menor família, da menor tribo, da menor nação que já havia sido dizimado. Literalmente o menor homem da terra. Na cabeça dele era assim. Ele pede provas para Deus e Deus diz para ele: vai nessa sua força e livre Israel dos midianitas. A Bíblia diz então que após ele pedir ali as provas e ser convencido, Gideão sai da caverna. E ele sai para recrutar um povo e um exército. E para surpresa do leitor desse texto, ele consegue.
Ele passa por todas as vilas, encontra os homens que ainda estão vivos e ele monta um exército de 32 mil homens. 32 mil homens. Ele encontra isso daqui, convence esses homens de que Deus havia aparecido para ele e convence eles a participarem do projeto. Que líder extraordinário era Gideão. Que homem capaz, ele tinha especialidade de tirar das cinzas vida, esperança, luta. Ele não se rendia, ele não se enxergava assim, ele não entendia a sua força. Claro que ela vinha de Deus, mas Deus chama aqui mais um juiz na história, aonde ela ia entre os profetas de Deus, vamos dizer assim, entre aqueles que mantinham uma teocracia e quando os reis começaram a aparecer. Tem uma época que muitas vezes a Bíblia diz que cada um fazia aquilo que era reto, segundo os seus próprios olhos. Muitas crises aconteceram nesse período aqui. Então Gideão chega com 32 mil homens para a guerra. E a hora que ele aparece então para a guerra, eu fico imaginando o Gideão. Quem sabe agora um pouco até mais animado, feliz. Uau, nossa, deu certo, que bom que a gente conseguiu. Bem que Deus falou, olha que eu não sou tão ruim assim, viu? Eu até dou pro gasto aqui, eu ainda aguento algumas coisas. Ele foi às tribos, levantou 32 mil homens para a guerra. Não eram 32 mil guerreiros. Os guerreiros tinham morrido. Outros fugiram. Esses eram os que sobraram. Então, eles eram 32 mil camponeses. Talvez muitos deles nunca tivessem visto uma arma na vida, uma flecha, um arco, um nada. Nunca tinham sequer lutado contra nada. Mas estavam ali, foram chamados, de alguma forma se convenceram com a história de Gideão ou se motivaram a estar com ele aí para essa peleja. E quando então Gideão aparece diante de Deus com seu exército de 32 mil homens, nós conhecemos bem a história, eu quero me concentrar em três ações de Deus aqui. E dessas três ações, eu quero tirar algumas lições para a nossa vida. Foram, na verdade, três filtros que Deus colocou sobre o exército de Gideão. Três critérios para filtrar, só para tirar a gente do exército de Gideão. Vamos começar com o primeiro filtro. Nós já mencionamos aqui que eram 32 mil soldados camponeses, não eram homens de guerra, não tinham experiência, sequer sabiam manusear algum tipo de arma. Só que eles tinham que lutar contra 120 mil midianitas. 120 mil. Era 32 para matar 120 mil. Se você for dividir 120 mil por 32 mil, você vai chegar a uma conta de que cada hebreu tinha que matar, se fosse para dar certo, cada um teria que matar 3,75 midianitas. O que você acha dessa conta aqui? Você acha que seria possível? Um homem camponês sem experiência, sem nunca ter pego em arma, fugitivo, 7 anos, desnutrido, entrar em guerra com pessoas experientes, preparadas, treinadas e equipadas, e ele teria que matar 3,75. Do ponto de vista humano, impossível. Já seria difícil o suficiente. Assim, se Deus tivesse aprovado esse exército, já seria muito difícil, para não dizer impossível. Do ponto de vista humano, seria impossível. Mas, para piorar ainda a situação, ou para melhorar a situação, Deus chega para Gideão, e aqui no versículo 3 ele diz o seguinte: eu estou lendo então Juízes 7, verso 3, ele diz assim: apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido, medroso, volte, retire-se da região montanhosa de Gileade. E a Bíblia diz que voltaram do povo 22 mil e apenas um terço, menos que um terço, 10 mil ficaram. Eu fico imaginando o desespero de Gideão. Senhor, o senhor não sabe o trabalho que deu para recrutar esse povo. O convencimento, a promessa, tudo aquilo que eu falei aqui, a história toda, eu trago eles para cá, o senhor manda eles de volta? Não tivesse trazido eles aqui então? Por que o senhor me chama para fazer um recrutamento que depois o senhor desaprova aquilo que está acontecendo? O senhor não aprovou o nosso exército? 2 terços do exército de Gideão vai embora. Só que a Bíblia diz que eles não eram qualquer 2 terços, eles eram os homens tímidos e medrosos, covardes. E a primeira lição, que o primeiro filtro que eu quero que você lembre com você, leve hoje para a sua vida, leve para essa semana, é que Deus só vai com quem quer. Qual era a característica que unia esse grupo que foi embora? Eles não queriam estar lá. Eles foram por pressão.
foram por medo, foram de vergonha, viram todo mundo indo, falaram assim, poxa, vai ficar muito chato agora, só eu ficar aqui na vila. Foram porque a mulher deles mandou eles embora. Foram porque os amigos pressionaram, foram por uma influência ali, foram pela motivação, ou alguma coisa ali que falaram, ou porque não entenderam, foram com movimento, só foram. Só que o problema de você ter alguém medroso e covarde no exército, o problema é que o medroso nunca morre sozinho. Ele sempre leva alguém junto com ele. O covarde na guerra, quando você está ali um de costa para o outro, ali um defendendo o outro, sabe? Eu cubro você, você me cobre. A hora que você acha que ele está cobrindo você, ele já fugiu. Largou você ali no terreno para você morrer sozinho. Por quê? Porque ele é covarde. E o pior, se ele for capturado com vida, adivinha o que que ele vai fazer? Porque ele é covarde. Delação premiada. Vai dedurar toda a estratégia do seu exército e entregar os segredos. É a pior coisa. Deus disse aqui para Gideão: Gideão, se tem uma coisa que você não quer ter do seu lado e que eu não aceito no meu exército, é aqueles que não querem estar. Se alguém não quer estar, não é para estar aqui. Nem deveria ter vindo. Dei oportunidade, mas eles não querem. E se é uma coisa que Deus faz, é respeitar a vontade do ser humano. A igreja é para todos, mas o filtro de entrada dele é você querer. Assim era a arca de Noé, todo mundo que quis entrou. Ah, pastor, mas cabia todo mundo? E se todo mundo fosse, caberia? Mas todo mundo quis? Não. A arca de Noé era do tamanho das pessoas que queriam. E se todo mundo quisesse entrar, então? Bom, se todo mundo quisesse entrar, então não ia ter dilúvio, né? Mas Deus só vai com quem quer. Essa é a primeira lição. Não existe chamado no exército de Deus para os covardes, medrosos, interesseiros, os que vão por pressão, os que vieram por conveniência. Deus só vai com quem quer. Bom, de 32 mil agora baixou para 10 mil. Você lembra que na primeira divisão, 120 mil dividido por 32 mil, cada hebreu teria que matar 3,75. Agora a conta piorou. Com a ida de 22 mil, ficaram 10 mil. 122 mil agora dividido por 10 mil vai te dar 12 para cada hebreu. Agora, cada hebreu não teria que matar 3,75, teria que matar 12. O que que você acha dessa proporção? Ó, cada um mata 12 e daí a gente ganha a guerra. Só que são 12 armados até os dentes, experientes, treinados, contra homens camponeses que não têm a mínima noção de como guerrear. Mas como nada é tão ruim que não possa piorar, Deus chega para Gideão no verso 6 e ele aplica para Gideão um teste. E ele fala assim: manda o povo ir para a guerra. No meio do caminho da guerra, eles vão passar pelos campos e vão se alimentar com aquilo que eles encontrarem no meio do caminho para comer. Essa daqui vai ser a última refeição para vários deles. Pode ser a última refeição. Ao caminho da guerra, os soldados tinham que aproveitar o que tivesse na frente. Não sabiam quando iam comer de novo, não sabiam quando ia beber. Por isso, quando o Gideão manda eles para o ribeiro d'água, o que ele está dizendo, na verdade, é: nós já estamos indo para a guerra. E eles foram todos em espírito de guerra. O último gole d'água, a última água, beba tudo aquilo que você puder. E alguns bebiam como camelo. A Bíblia diz que quando chegaram no ribeiro d'água, dois grupos se formaram. O primeiro grupo era o grupo dos ogros. Você sabe o que é um ogro, né? É um indivíduo ali sem controle, é um monstro, né? É uma aberração da natureza ali, é um indivíduo que vive como uma besta, né? Sem domínio, ele é, enfim, o Shrek, né? Era um ogro. Eu sei dessa palavra porque eu era criança, isso daí estava em... Bom, eu não era tão criança assim. Mas quem eram esses ogros? A Bíblia diz que eles chegaram empurrando todo mundo. Sai da frente, sai da frente, sai da frente. É o grupo que chegou primeiro. E a Bíblia diz que eles chegaram ali e se ajoelharam na frente do ribeiro, enfiaram a cara dentro da água e começaram a beber. E bebiam, 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 bebiam. Que nem camelo, literalmente. Por quê? Eles estavam pensando em si. Eles chegaram primeiro, empurraram os outros, estavam ali, diz Ellen White, dominados pelo seu apetite. Não tinham controle e domínio próprio. Essa era uma característica que Ellen White diz e pertencia a eles. E ela atribui isso daqui ao fato de serem idólatras. Eram idólatras. O segundo grupo chegou depois.
O primeiro estava focado na água, estava focado neles saciar. O segundo grupo estava focado no mandato de Deus. E eles, enquanto iam andando, iam pegando com a mão, iam lambendo, iam bebendo o que dava, mas o foco deles era a ordem de Deus. Eles tomaram o suficiente. Enquanto iam andando, cuidavam das suas coisas, mas a prioridade era servir a Deus. Esse era um grupo, diz Ellen White, que se ajudava, era um grupo que se apoiava. E a Bíblia diz aqui, versículo 6, Juízes 7:6, foi o número dos que lamberam levando a mão à boca? 300 homens, que a Bíblia chama de cachorrinho. Eles lambiam como se fossem cachorrinho. Pegava e lambia. Por quê? Eles não conseguiam enfiar a cabeça na água, porque estavam em movimento. Eles não pararam a ordem de Deus para satisfazer as suas vontades ali. Eles eram cachorrinhos. Ou como vai dizer a expressão bíblica do hebraico, eles eram Calebes. Caleb, nome bíblico, significa literalmente cachorrinho. Pela esperteza, pela fidelidade. Essa era a qualificação deles. É esse tipo de exército que Deus está procurando, né? Mas por que que eles ficaram para trás? Por que que Deus tirou esse segundo grupo? O versículo 2 explica. Disse o Senhor a Gedeão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. O primeiro grupo não queria. O segundo grupo queria tanto, mais tanto, que eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa. Eles iam lutar em causa própria. E se ganhasse, eles iam voltar batendo no peito e falar: olha o que eu consegui, olha o que eu fiz, olha o diploma que eu conquistei, olha esse carro, olha esse emprego, olha essa casa, olha de onde eu saí, olha o que eu me tornei, olha como eu sou inteligente, olha como eu sou importante, olha como eu sou o cara, eu sou demais, eu sou extraordinário. E não existe espaço para outro rei. O reino de Deus já tem rei, só precisa de súdito. Eles queriam tanto que eles eram arrogantes, orgulhosos, avarentos, passavam por cima dos outros, só pensavam nos seus interesses. Portanto, o segundo filtro nos diz que Deus só vai com quem pode. Eles não podiam, não se qualificar. A primeira lição diz que Deus só vai com quem quer. O segundo grupo, Deus só vai com quem pode, porque nem todo mundo que quer pode. Tinha gente que todos eles queriam estar lá, mas não podia. E no primeiro grupo tinha gente que podia, mas não queria. Não é múltipla escolha o trabalho de Deus. Você tem que querer. E existem também condições para viver a vida cristã. Eu não estou liberado para viver a vida cristã do meu jeito, para customizar uma religião que se adequa à minha visão e à minha necessidade, colocando Deus ao meu serviço, manipulando Deus como se ele fosse um amuleto, dando ordens, exigindo coisas de Deus. Aí tem hora que eu foco tanto em mim, mas tanto em mim, mas tanto em mim, que eu só falo de mim. Eu mencionei isso daqui agora no culto, agora há pouco, de Lucas capítulo 12. Tinha um homem lá que Deus chamou ele de louco, Jesus chamou ele de louco, que ele falava sozinho e só falava dele. O campo dele produziu. Ah, o que que eu farei? Eu não tenho onde colocar os meus produtos. Então eu vou derrubar os meus celeiros e eu vou construir mais celeiros para mim mesmo e eu vou colocar as minhas sementes e depois eu vou dizer para mim mesmo: ah, aproveite a vida regada. Ele só pensava nele. Ele era Deus. Tá, 15 referências a ele só. Jesus disse: "Você é um louco, achando que você vai viver mais um dia, achando que a vida está na sua mão." Esse daqui era o segundo grupo, que quando falava com Deus, só falava para dar ordem. O senhor me cura, o senhor me dá então esse emprego, eu quero pagar essa dívida, eu quero essa casa, eu quero isso, desse jeito, e nós vamos dando as condições para Deus. Incrível. Deus disse: esse grupo não, porque Deus só vai com quem quer, mas também Deus só vai com quem pode. Não adianta poder e não querer, não adianta querer e não poder. A Bíblia diz que permaneceram de 32 mil, foi para 10 mil.
De 10.000, 9.700 foram embora, restando, você sabe, 300. 300. 300. Para lutar com quantos midianitas, você lembra? 120.000. Na primeira conta, era um hebreu para cada 3,75. Na segunda conta, era um para cada 12. Agora, na terceira conta, é um para cada 400. Você imagina que um soldado ia ter que matar 400 para eles conseguirem vencer essa guerra? E vamos lembrar, camponeses versus militares, armados experientes. E foi aqui então que Deus aplicou o terceiro filtro. Teve mais um filtro ainda. O terceiro filtro era um filtro muito desafiador. Esse povo ia ter que ouvir a estratégia de Gideão. Olha a estratégia de Gideão, que furada. Ponto de vista humano, é total furada. Eles iam chegar lá no arraial dos midianitas. Os 120.000 iam estar ali, juntos ali no arraial. Aí Gideão disse: Nós vamos atacar à noite. Era um local que eles não conheciam, nunca tinham ido lá. Como é que eu vou à noite em um local que eu não conheço? Então, de dia, pelo menos, a gente consegue ver alguma coisa e entender qualquer movimento nosso. Aí ele disse: Nós vamos chegar à noite e os 300 vão é, ir no entorno. A gente vai se espalhar para cercar o exército dos midianitas. Olha, nós vamos se espalhar. Mas se for para lutar com 300, vamos em bloco ali, mas pelo menos a gente consegue matar alguns antes da gente ser trucidado, se for o caso. E ele disse mais ainda, então a gente vai estar à noite, espalhado, cercando ali o acampamento do inimigo. E agora eu vou dar para vocês a arma de vocês. Aí eles pegam, ah, que legal, qual que vai ser a nossa arma? É um vaso. É um vaso? Para, estão lutando aqui com o povo que vem com armadura, catapulta, flecha com fogo. O povo lutando aqui com coisa de última geração, drones, tanques de guerra, caça. E você vai dar um vaso para a gente de barro? Eles olharam assim dentro ali do vaso, cara, o que que tem aqui dentro? Tem uma ogiva nuclear, então, né? No mínimo aqui para a gente ganhar alguma coisa. Não, era um vaso. Ele disse, aí dentro tem uma estopa. E eles olharam ali dentro e tinha uma estopa. E agora a estratégia, nós vamos estar espalhados à noite, a nossa arma é um vaso. Aí nós vamos, quando for para avançar, eu vou dar um sinal, eu vou levantar a mão e todo mundo vai pegar o vaso e vai jogar no chão e vai quebrar. Ué, minha única arma, um vaso. Antes de começar a luta, eu vou me desfazer dela. Eu vou quebrar. É isso? É isso. Puxa vida, me deixa com o vaso na mão, então, para eu entrar lá, que pelo menos eu tento acertar a cabeça ali de um midianita e eu mato um e morro com dignidade. Antes de eu ser evaporado, eu levo um comigo e cumpro o meu papel, mas nem isso Deus vai deixar eu fazer? Pois é, meu querido. A estratégia de Deus não é exatamente a nossa estratégia. O Gideão complementou. Você vai jogar, a hora que você jogar no chão, vai sair um foguinho. Você vai pegar aquela estopa e vai ficar balançando uma tocha na mão, assim, ó. Caso eles não tenham visto você ainda, você vai balançar e vai gritar, assim, quase que falando assim: Ei, eu tô aqui. Isso era suicida, isso daí. E eles falaram assim, mas é isso? Aí Gideão disse, não, 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 mas tem mais uma coisa. Aí eu vou levantar a mão e a hora que eu gritar, nós vamos gritar todo mundo junto. Uma espada pelo Senhor e por Gideão. Ah, que legal. E a espada? Onde é que está a espada? Eu falei assim, então, não tem espada. Nós só vamos dizer que tem espada, mas não tem espada. Não é que não tinha espada, é que não era a espada de se enxergar. Não era uma espada convencional. E Gideão perguntou, quem vai comigo? À noite, espalhado, um vaso quebrado, foguinho, gritando, se tornando uma presa fácil, vulnerável em um projeto suicida desse daqui. E a Bíblia diz que todos foram, todos os 300. O terceiro filtro nos diz que Deus só vai com quem confia. Esses 300, antes de irem, eles tinham que passar pelo teste da confiança. Vocês confiam?
Até onde vocês vão comigo? Até o mais absurdo das instruções? Até eu falar para você que o meu reino vai te custar tudo? E se ele te custar mais do que um dia por semana? E se ele te custar mais do que 10% das suas entradas? Até onde você vai com Deus? Até onde você vai comigo? Porque um dia vai nos custar a liberdade, a reputação e a própria vida. Deus só vai com quem quer, Deus só vai com quem pode, mas Deus só vai com quem confia, com aquele que persevera, que vai até o final. Nós conhecemos o restante dessa história. A Bíblia diz que naquela noite, alguém do arraial inimigo sonhou, acordou gritando ali no meio da noite. Foram ver, ele contou o sonho dele, tinha alguém que interpretava sonho. Diz a Bíblia que o intérprete disse que, olha, segundo esse sonho, Deus vai atacar hoje à noite. Era aquele pão gigante que cai em cima da colina, vinha rolando e macetava todo mundo, esmagava ali o povo. Deus já mandou para eles um aviso. Porque Deus nunca vai destruir e nunca destruiu nenhum povo, nenhuma civilização, sem cumprir alguns passos prévios, sendo que o último dele era uma mensagem de juízo, de que Deus estava trazendo juízo. E o povo de Deus foi chamado, na verdade, para isso. Os 300 foram chamados não para lutar, não para ir para a espada, não para ir para a esgrima, não para ir para o jiu-jitsu ali com os outros. Eles foram chamados para proclamar a justiça de Deus, o juízo. Chegou a hora do seu juízo. Então, é uma mensagem parecida com a dos adventistas no tempo do fim. Temei a Deus, dar-lhe glória. É chegada a hora do seu juízo, adorar aquele que fez a terra, o céu, o mar e as fontes das águas. Saiam da Babilônia. Se alguém fizer parte dela, vai ser cúmplice. Se posicione, tome lado ao lado de Deus. Diz a Bíblia, então, que Gideão fez exatamente isso. Quebraram o vaso, ergueram fogo no céu, e a Bíblia diz que eles começaram a gritar pelo Senhor e por Gideão, pelo Senhor e por Gideão. Só que nesse momento, Ellen White diz que não gritaram só os 300. Os 300 é o que a gente veria se a gente estivesse lá. Diz Ellen White que junto com os 300, milhões e milhões de anjos gritaram juntos. Algo semelhante à queda do muro de Jericó. Os mesmos anjos que gritaram lá, gritaram aqui. Para os midianitas, o barulho foi ensurdecedor. O barulho era de terremoto, era de tsunami, era barulho de destruição. Eles sabiam, chegou a destruição, acabou, acabou. E eles que já estavam ali, meio que acordados, eles iam dormindo, ali ouviam ali qualquer barulho, eles já acordavam, já sacavam ali a espada, já saíam espetando, iam se machucando a noite inteira por causa do sonho que eles receberam. Diz a Bíblia que o barulho dos anjos sacaram a espada e não sabiam quem estava mais do seu lado, se era inimigo, se não era, o que que era. A Bíblia diz que eles só saíram matando. Um matou o outro. Em questão de minutos, o povo todo se matou. E antes que desse para os 300 pisar dentro do arraial dos midianitas, já não tinha mais exército dos midianitas, porque Deus tinha lutado por eles. E para não dizer que os 300 não fizeram nada, assim, só assim para não dizer que eles foram à toa ali, a Bíblia conta que uma meia dúzia de midianitas, então um grupinho bem pequeno, saíram correndo. E os 300 correram atrás deles. E correram a noite inteira. Esses seis deram muito trabalho para os 300. Mas muito trabalho. Eles deram um baile. A luta foi ferrenha com essa meia dúzia. Você vê que os 300 não eram capazes de nada mesmo. E eles lutaram tanto ali, tanto, 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 que a Bíblia diz que quando eles conseguiram matar o último, o braço dos israelitas travou, assim, que não conseguia soltar a espada. Deu cãibra em tudo. Eles chegaram todo travado ali de volta, ali para a vila deles. Para mostrar a total incapacidade. Mas Deus ainda usou. Falou assim, não, você vai fazer alguma coisa assim, você vai fazer. Não que a igreja seja capaz de cumprir a missão e pregar o evangelho. Você acha que esse projeto que a gente inventa, essa camiseta, essa reunião aqui, ela vai resolver o problema do evangelho? Não, não.
Nossos métodos estão para a missão, como as obras para a salvação. São trapos de imundície, que Deus, de alguma forma, requer e vai exigir isso daqui de nós. É pouco, mas Deus vai exigir e vai usar isso daqui na sua missão. Essa é a beleza do chamado de Deus. É que Deus só vai com quem quer, Deus só vai com quem pode, mas Deus também só vai com quem acredita, né? Com quem confia, com quem crê, aquele que persevera. É curioso que mais de 6 vezes nesse texto de Juízes 6 e 7, Deus fala para Gideão: Eu vou entregar os midianitas nas suas mãos. Várias vezes ele fala. Tem uma hora aqui que ele está conversando com o Gideão que é até curioso, viu, Gideão? Quando eu entregar para você os midianitas, faça isso, 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 porque eu vou entregar para você os midianitas. Até os midianitas seriam entregues. A missão de Deus é um milagre e ela é uma dádiva. Deus é quem dá. É Ele quem entrega. Não somos nós que conquistamos. Você não vai vencer essa semana porque você conquistou, conseguiu, construiu e fez. O homem faz planos, mas se Deus não autorizar, não vai acontecer nada. Não seremos como o louco da parábola de Lucas 12. Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Eu falo assim, queridão, hoje é a sua última noite de vida. Você está achando que você vai viver mais, velho? Você acha que a vida é sua? Você inventou a vida? Na hora que Deus falar que acabou, acabou. Nós somos colocados nesse mundo por um propósito. E é o propósito de servir os interesses do céu. Os nossos são muito passageiros. Nós vamos correr atrás dos nossos essa semana, mas se você esqueceu dos céus, não terá valido a pena. E a bênção de que Deus vai te dar essa semana pode se tornar até uma maldição, se ela estiver fora do esquadro do chamado de Deus. Do ponto de vista humano, nós somos pequenos, frágeis camponeses lutando em um mundo armado até os dentes, com tudo aquilo que tem. Só que do nosso lado há uma legião de anjos. Existe o poder do céu. E a Bíblia diz que Deus já entregou nas mãos dos seus filhos aquilo que nós precisamos. Mas nós vamos ter que ir e vamos ter que buscar e fazer aquilo que estiver em nossas mãos. Nessa história aqui, o apelo de Deus é que a gente seja como os cachorrinhos, Calebes, dispostos, prontos, fiéis, confiáveis, apegados ao seu cuidador, ao seu Senhor e dedicados até a morte. Deus só vai com quem quer, Deus só vai com quem pode, Deus só vai com quem confia. Você quer seguir Deus? Isso é um desejo do coração ou a gente diz que quer, mas não quer mesmo? A hora que a gente vai cavar mesmo no fundo do coração, a gente quer outras coisas. O quanto que você quer? O quanto que você quer fazer parte do povo de Deus? Só enquanto for um status, só enquanto for conveniente, só enquanto for possível? Então você não quer. Deus só vai com quem quer. Mas Deus também só vai com quem pode, porque se for para você entrar nos negócios de Deus para mandar, eu só entro se eu for líder, se eu mandar, e se eu tiver o cargo e a função, e agora que me tiraram, agora eu também não participo mais, agora eu vou punir Deus não agindo e não trabalhando para Ele, como se Ele precisasse de mim para alguma coisa. Não, então eu não posso. Não existe lugar para orgulho, arrogância, avareza, presunção no trabalho de Deus. Você confia? Confia o suficiente para cumprir a vontade de Deus, ainda que isso te custe um preço elevado? Confia para ir com Deus até as últimas consequências? Minha oração, Senhor, eu quero querer, eu quero poder, eu quero confiar. Eu só preciso estar do lado certo dessa guerra, no exército certo. Se for assim, nós viveremos as vitórias de Deus nesse mundo e viveremos também na eternidade. Experimenta entregar para Deus o dia de hoje e a semana de hoje. Experimenta colocar essa guerra na perspectiva de Deus, não para Deus fazer o que você quer, mas para você fazer o que Deus quer. Para deixar Deus
ser Deus e ser fiel àquilo para o qual Ele te chamou. Sejamos esses Calebes, fiéis, dispostos, leais até o fim. Feche os olhos, vamos orar a Deus. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos e louvamos por mais um dia de vida que está nos dando. A Bíblia diz que nessa manhã as tuas misericórdias foram renovadas sobre nós. Nós te agradecemos porque nós temos um teto sobre a nossa cabeça, nós temos alimento, louvamos porque nós temos em nossa vida a capacidade de trabalhar, de viver, de ir atrás de sonhos, projetos, mas hoje nós dedicamos cada um deles aos teus cuidados. Abençoe cada um que aqui nos acompanha na transmissão, na sala do Zoom, ou que assistirá depois pelo YouTube. Que a tua graça o visite, o alcance, o leve a viver uma vida de oração, a querer participar do seu exército, a ser, Senhor, a pessoa que preenche aquilo que o Senhor exige, ou seja, o esvaziamento, a humildade para participarmos do teu exército, e aquele que confia e que vai até o fim. Nos faça vencedores na sua perspectiva, para vivermos os melhores e últimos dias da história da tua missão nessa terra. E nos usa, te pedimos por Jesus. Amém. Que Deus Ainda em tua abençoe. presença, Senhor, pedimos que teu Espírito Santo esteja a guiar sempre os passos, o caminho, o ministério do pastor Oliveiro Júnior. Obrigado, Senhor, pela mensagem vinda do céu ao encontro de nossas necessidades, Senhor. Continue, Senhor, a apacentar a ele, sua família e as pessoas a quem ele ama. Que também, Senhor, os teus santos anjos estejam acampando ao redor dele. Que os pés do pastor Oliveiros também pisem a mansão celestial. Tudo isso, Senhor, te oramos, pedindo que tua bênção permaneça também sobre nós. Nós, as ovelhas aqui do Gol Six, Senhor, queremos mais do teu espírito, queremos mais da tua presença, queremos mais, Senhor, do teu poder. Por isso, Senhor, ajude-nos a querer, a poder e confiar em ti, Senhor, em todo o ambiente, em todos os momentos. Abençoe também a irmã Suzana, que orou no começo. Que também teu Espírito Santo esteja sobre ela, Senhor, a abençoar e apacentá-la. Abençoe a irmã Suelen também, que chamou o pastor Oliveiros a estar conosco. Que também tua graça esteja com a tua serva. Obrigado, Senhor, pela vida do irmão Jackson, que está sempre conosco, a nossa equipe do Gol Six. Que teu Espírito Santo permaneça conosco. Tudo isso te oramos, porque queremos, Senhor, que esse dia seja diferente e por isso acordamos com o pé direito, tendo a tua presença. Tudo isso te oramos e agradecemos a ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.